a partir de agora também no site, em tuaradio.com.br, na Alexa, enfim, né? São vários os meios de entrega. Vem conosco. Eu já tinha dado um spoilerzinho sobre essa entrevista e ela faz muito sentido, né? Mais de uma vez, porque, obviamente, como um evento que é tradicional, é anual, eu estou falando sobre o oitavo Fórum Sul Brasileiro de Biogás e Biometano, todos os anos nessa época que a gente sempre fala dessa iniciativa, porque ela vem colada com uma marca de um tempo, que é a marca de uma crise energética. Todos nós, contemporâneos desse nosso tempo, precisamos pensar em formas alternativas de consumir energia, porque do jeito que vai não dá. E agora, colado nessa ideia, nessa perspectiva que é uma marca de um tempo, vem também essa perspectiva que é a crise, né, do petróleo, em função do conflito bélico entre Estados Unidos, Israel e Irã, que faz com que todos nós sintamos na pele, agora, na atualidade, o aumento de todos os preços. Aí as pessoas podem nos perguntar, mas como é que tem conflito lá do outro lado do mundo, né? Bloqueio de passagens dos petroleiros e a gente fica com dificuldade e aumenta tudo, né? Desde o ovo da galinha que a gente compra aqui, que não tem nada, a princípio, a ver até com as viagens aéreas, né? Então, sim, tem tudo a ver. Eu tenho aqui comigo hoje o prazer, o privilégio de receber pessoalmente aqui no estúdio a professora Suelen Paes, ela é professora da Universidade de Caxias do Sul, ligada aqui junto com a organização e a coordenação do oitavo Fórum Sul Brasileiro de Biogás e Biometano, que tem sempre a participação da UX, todos os anos, e ela está linkada com pelo menos 8 graduações aqui da Universidade de Caxias do Sul na sua formação. Prof. Suelen, tudo bem? Bom dia. Beverly, uma alegria estar aqui. Bom dia para ti, para os teus ouvintes. A gente, quando vem falar de energia, fica bastante excitado no tema, né? Porque é um tema que tem uma grande importância não só regional, como do estado, do sul, enfim, mundial. É um tema muito importante. Prof, eu mencionei rapidamente aqui a tua formação, né, nessa questão de como professora da UX está vinculada a pelo menos 8 graduações, porque essa é a ideia do nosso tempo. É uma ideia que se interconecta, interrelaciona com todas as áreas, mas há algumas áreas que são mais emergentes, mais emblemáticas, e uma delas tem a ver com essa questão energética. Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre como estes caminhos, né, profissionais te levaram para pesquisar, para atuar nessa área e te qualificar para este momento que nós estamos vivendo. É, justamente, a minha formação básica é a biologia, né, eu sou bióloga. E eu sou professora da área da biotecnologia, da pós-graduação em biotecnologia. Então, se soma esses elementos, né? A destinação dos resíduos são um grande problema para o crescimento do setor econômico. Quando nós precisamos crescer economicamente, nós precisamos ter destino dos nossos resíduos. E esses resíduos, se não forem destinados corretamente, vão fazer um passivo ambiental que vai travar a economia. E dessa maneira, a formação de biólogo me proporcionou a oportunidade de fazer interação com essa tecnologia que dá gera energia a partir de resíduos. Isso, Beverly, é tão importante porque tu estava falando de economia internacional. Tu imagina, o Brasil é o país que mais produz proteína animal do mundo. Eles para poder crescer e para a gente manter essa conexão internacional, nós precisamos dar destinos aos resíduos. E se nós não damos destinos aos resíduos, além de não assegurar a estabilidade econômica, a gente também não assegura a estabilidade social. Então, quando nós olhamos para a sustentabilidade, a gente enxerga muito mais que meio ambiente. No passado, se enxergava muito os ambientalistas, muito exigentes e tudo. Hoje, o empresário já consegue enxergar que a sustentabilidade define também o destino das suas empresas. E eles conseguem enxergar que existem alternativas, tecnologias que permitem que a gente dá um destino ao resíduo e esse destino, pela digestão anaeróbia, nos gera energia e ainda sobra um produto chamado digestato, que pode ser tratado para colocar de volta no solo como um biofertilizante. Então, é uma vantagem muito grande, porque além de dar os destinos, além de produzir energia, ainda nós somos ambientalmente
corretos. E isso nos dá muita visibilidade. O Brasil, hoje, a gente tem que bater no peito com muita alegria de que nós somos o país com maior quantidade de energias renováveis mundial. A gente uma vez era o melhor jogador de futebol, nós tínhamos os melhores times. Hoje nós temos essa esse destaque que me orgulha muito como brasileira em poder dizer isso. E a biomassa, claro, não é a principal fonte de energia, né? Mas é uma das, porque hoje consegue, por exemplo, produzir biometano para colocar no transporte. Uhum. E já está funcionando, né? Isso já está funcionando. Então, corredores que permitem que a gente consiga abastecer os nossos veículos de transporte público, transporte de produtos e até particulares, se necessário for. Então, nós temos esse crescimento muito grande no Brasil, que é essa produção do tal do biometano, um combustível que nós geramos aqui dentro do nosso país com os resíduos. Então, Uhum. isso nos dá um grau de independência muito grande, né? A tal da soberania, que é uma palavra que a gente ouve muito e tem dificuldade de entender. Quer Uhum. dizer, nós podemos ficar, não que a gente seja independente ainda, mas a gente pode ficar períodos mais longos produzindo a nossa própria energia a partir de resíduos. Do Uhum. lixo da indústria, do lixo das cidades, resíduos sólidos urbanos, do lixo da agricultura, né? Lixo é uma palavra muito ruim, mas valorizando esses resíduos para a produção de energia. Então, a tua pergunta inicial é como é que eu fui parar nisso? É porque a visão holística, né, da biologia nos permite ver as aplicações que podemos ter para dar resultados efetivos em relação aos problemas econômicos e ambientais. É a profissão sendo colocada à prova na solução dos problemas contemporâneos. Isso é, assim, extrato de qualquer outra profissão também, né, professora? A gente precisa entender que o mundo vem nessa contemporaneidade com desafios que são complexos, assim como a ideia, né, de um tempo digital que é exponencial, é complexo, é profundo. A gente precisa ir tirando essas camadas e todas as profissões vão ter que olhar para isso. Como é que a gente pode ajudar, né, no seu fazer, a resolver os conflitos, os problemas do nosso mundo? Prof, sobre essa questão da crise do petróleo, né, em função do conflito, não é a primeira vez, certamente não será a última que a gente vai passar, independente dos desfechos. Não é a primeira e não será necessariamente a última. Eu sei que muitas pessoas têm falado, inclusive nas redes sociais, que o Brasil está, entre aspas, né, melhor na fita do que outros países, porque a gente teria uma reserva de petróleo lá na camada do pré-sal. Ok, ótimo, mas extrair isso tem um custo gigante. É que nem não falta água. Sim, não falta no mundo, mas tem água que é salgada, a gente precisa dessalinizar e o custo disso é muito caro. Então vamos cuidar dos nossos mananciais. A mesma coisa está valendo para as questões das energias? Sim, da mesma maneira, porque se nós temos um resíduo, por que não aproveitá-lo, né? E o que a gente enxerga é que os resíduos sólidos urbanos, esses que a gente gera na nossa cozinha e tudo mais, eles são produtos os que mais geram biometano e biogás. O biometano é uma parte do biogás, é o metano que está dentro do biogás. E é uma energia que a gente pode retirar relativamente fácil, porque eu digo relativamente fácil, porque quando eu olho para a situação do Brasil, aonde nós temos hoje, segundo o mapa da Cibiogás, que foi criado recentemente, e nós vamos ter uma atualização recente, na próximo evento, 1.633 usinas. Nós temos no Brasil, no momento, 1.633 usinas de biogás gerando biogás. Algumas, talvez, em instalação, alguns números que eu preciso descrever um pouquinho mais, ou que as pessoas possam investigar lá no site do mapa do biogás biometano. Mas isso mostra o quanto é real isso. O quanto é possível, não é uma tecnologia para o futuro, é uma tecnologia atual. Tanto que o nosso fórum desse ano, o nosso tema é como qualificar esse produto que está sendo gerado em grande quantidade. Então, nós precisamos entender
como melhorar a produção do biometano, como purificar de forma mais econômica, como odorizar esse produto para eu poder enviar, por exemplo, de São Leopoldo para Porto Alegre, de Porto Alegre para Erechim, fazer uma rede. Então, nós temos que construir hoje momentos onde a gente melhore a produção, mas que a tecnologia já está desenvolvida e em pleno funcionamento. Prof, a oitava edição do fórum, como eu disse, ele é anual, né? A oitava edição acontece esse ano lá em Foz do Iguaçu, né? Nos próximos dias. Agora já tem até um concurso para escolher os melhores do biogás, que é uma espécie de aquece, né? É. De aquece para o evento. E a gente vai entendendo, a partir dos melhores do biogás, como alguns players ou alguns CPFs estão fazendo a história acontecer, né? Eu sei que tem várias áreas já na pecuária, no saneamento, na indústria, no transporte público. Vamos falar um pouquinho sobre isso? O nosso evento é um evento nacional, chama Os Melhores do Biogás. Esse um reconhecimento de pessoas que têm uma grande atuação nesse tema. Então, como é que isso acontece? A pessoa se indica, ou a empresa se indica, ou é indicada por alguém, e nessa indicação nós fizemos uma seleção prévia, porque a gente não consegue absorver todas as informações, né? Todas as pessoas que se inscrevem. Fizemos uma indicação dessas pessoas no nosso site. O nosso site promove uma votação pública e quem tiver a melhor votação recebe, então, essa premiação de melhores do biogás, valorizando quem trabalha com a geração de biogás, com o consumo de biogás, com o consumo de biometano, enfim. Podem ser, como tu falou, pessoas físicas ou instituições, e isso destaca e promove, então, uma espécie de convívio entre esses players, essas pessoas que estão envolvidas no ecossistema do biogás, que são inúmeros tipos de indústrias, instituições públicas e privadas, por ser fortemente conectado às instituições. Para quem quiser conhecer toda a programação, a gente já está lá disponível, inclusive com inscrições abertas. Vai lá no site, é biogaseBiometano.com.br. Tem toda a programação lá. É um evento que acontece, como eu disse, em Foz do Iguaçu, dias 14 e 15 especificamente, e depois no dia 17 com visitas técnicas também, que é mais, digamos assim, mais focado em quem quer conhecer esses negócios ou empreendimentos que já estão fazendo a cena na região. Prof, eu sei que sempre tem um tema e desafios importantes com moderadores que são top, né, naquilo que a gente está falando. Queria destacar um dos temas ou alguns que sejam assim marcantes para essa construção da oitava edição. Justamente o nosso tema central é essa que eu comentei contigo de qualificação, mas a gente tem Beverly, uns temas muito importantes. Por exemplo, a certificação, né? Como é que a gente vai vender um produto? Se ele estiver certificado, esse produto ele tem credibilidade no mercado. Então, a certificação e o mercado do biogás eu acho que é muito importante. A mobilidade de biometano. A gente tem prefeituras hoje que adquiriram ônibus de transporte público só movido a biometano. Queremos ouvir essas prefeituras, né? Eu sei que São Paulo tem um case já bem reconhecido, né? Nós temos em Goiânia também, Tem. São Paulo, Rio de Janeiro, tem vários modelos nesse sentido. A gente também vai falar de energia elétrica, porque é um tema que sempre envolve. Beverly, uma outra coisa que é muito novo para nós, brasileiros, mas nós temos que pensar. É interessante para o Brasil plantar um produto para poder gerar energia. A gente chama isso de culturas energéticas. Vale a pena nós declinarmos, por exemplo, uma área de terra para plantar sorgo e milho e do milho produzir energia? Um país do tamanho do nosso, com um continente territorial, né, como é o nosso, talvez valha a pena. Então, nós também estamos discutindo esses temas. Nós estamos olhando também para a questão de investimentos. Atualmente,
É muito seguro tu investir em energias renováveis, né. A gente olha para Caxias, por exemplo, e a gente enxerga aqui um espaço, um berço metal-mecânico que pode estar oferecendo produtos para as usinas de biogás, biometano. Então a gente também quer estimular esses empresários a olharem para suas áreas que já têm expertise em determinados produtos e serviços, olhar também para o biogás como uma forma de investimento. E as formas de investimentos, as oportunidades no bio são muito grandes. Se tu fizer uma conexão, tu pode até olhar com o turismo. O turismo, por exemplo, se interessa por rotas tecnológicas. Então, estamos discutindo no momento algumas áreas aqui em Caxias do Sul, aonde nós estamos projetando, além das rotas de turismo, enológicas, por exemplo, de cultura italiana, também a visitação de plantas de biogás, porque é um tema que interessa hoje a muita gente. Então, as formas de enxergar esses elementos são importantes. Outro tema que eu gostaria de te destacar, que eu acho que é importante, nós já usamos hoje no transporte o gás natural, né? Uhum. E nós vamos possivelmente no futuro ter a inserção do biometano na porcentagem do gás natural. Então também vamos discutir isso. Da mesma forma que o diesel recebe biodiesel, o gás natural futuramente vai receber também biometano. Então esse tema também será discutido. E a indústria do biogás, vamos lá conversar um pouquinho de como nós podemos ter estratégias que vão incentivar, por exemplo, a produção de biogás no Brasil, no sul do Brasil e, por que não, no Brasil, nós temos 16 países já inscritos no nosso fórum e 16 estados. Então, nós temos assim uma projeção grande do que acontece no fórum ser irradiado, né, para outros estados que não só o sul do Brasil. Prof, deixa eu fazer uma pergunta, assim, eu sei que ela é um pouco capciosa, né, falamos de alguns lugares que já tem até transporte público com o biometano, mas aqui no Rio Grande do Sul, embora todo o potencial que a gente tem com a questão dos suínos e tudo mais, a gente ainda não tem nem usina ainda de biogás e biometano. Eu lembro que lá no 7º fórum, né, na edição do ano passado, o reitor aqui da Universidade de Caxias do Sul, manifestou o desejo de que a UX tivesse uma pequena usina, não seria uma usina, né, industrial, mas seria uma espécie de usina modelo, um piloto, né. O que está faltando para que essas ideias se transformem em realidade? Isso é uma grande dúvida e esse é também o meu objetivo profissional, né, é incentivar a produção de biogás no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul vem crescendo, Beverly, graças a Deus. A gente tem 79 usinas, assim, dentro de uma projeção rápida de desenvolvimento e nós Todo temos estado? todo No estado. estado. Enquanto por exemplo, o Paraná tem 400, né, e o Rio Grande do Sul 79. Então a gente tem que olhar para esse número e tentar entender o porquê. Porque nós temos muito resíduo e Uhum. nós temos que incentivar muito a produção de biogás, nesse sentido. Mas nós temos 2 usinas muito grandes que vão produzir biometano em volumes muito grandes também. Uma é em Minas do Leão, a CRVR, aonde produz volumes muito significativos de energia elétrica e biometano, e agora nós vamos ter uma empresa também no interior do estado, a BH, que vai produzir então um outro volume também de biometano. Então nós estamos em pleno crescimento. Logo nós vamos ouvir o Rio Grande do Sul estar ali nos rankings de quantidade. Uhum. E em Minas do Leão, por exemplo, a gente tem uma usina que recebe resíduos de 80 municípios. Uhum. Aí a minha pergunta é: por que levar tudo que nós temos daqui da Serra, de Bento, de Nova Pra, levar para Minas do Leão? A Uhum. gente não pode ter umas usinas mais localizadas, aonde o transporte não seja tão frequente ou ter uma rota menor, e essa logística poderia nos ajudar enormemente. Então, há uma necessidade de parcerias público-privadas envolvendo a universidade, onde a universidade pode ajudar e colaborar no sentido de aproximar modelos de negócios
que possam ter o favorecimento do uso desses resíduos para a produção de energia. A gente sabe que um custo muito grande para o meio ambiente é o transporte público, né? Porque a gente sabe disso, numa coisa que precisa de muita pesquisa. E a gente já tem visto, quando a gente sai aqui da nossa fronteira, Paraná, Curitiba, já tem uma frota elétrica funcionando no transporte público, em outros lugares também. E todos os especialistas dizem que o carro, né, o veículo, a frota elétrica, pronto, né? É um caminho sem volta. Ela é um Uhum, caminho sem volta. uhum. Nós vamos nos surpreender com o passar do tempo de que quem não tiver um carro elétrico vai ser, inclusive, mal visto, né? É o que eu tenho ouvido de alguns especialistas. Qual a questão da frota, né, movida a biogás ou com biometano? Como é que isso está pensando assim no Rio Grande do Sul? Um dos principais elementos que eu acho que a gente deveria entender isso é que os veículos que são movidos a gás natural, eles serviriam sem transformação para ser usados por biometano. É um veículo que já está transformado, que a gente já tem muito na cidade, né? Poderia diretamente usar o biometano. O que nós precisamos é de uma produção segura, com volume seguro de produção, né, para que ela possa ser comercializada. Então, nós precisamos ter uma fonte certificada, aonde a gente possa ter garantias de oferecer esse produto. E aí, nesse momento, a gente pode, então, contar com uma rota nesse sentido. Então, se existem áreas como, por exemplo, vamos supor, aonde se produz vinhaça, né? A vinhaça é um resíduo que vem da produção de energia a partir da cana-de-açúcar. Os volumes lá são muito grandes, então a produção de biometano lá é garantida. Então, aqui nós temos que olhar para os nossos resíduos, centralizá-los quando possível e fazer essa geração de energia. Que tem a Então, ver com a usina. que tem a ver com usina. E essa usina ela pode ser grande para Uhum, produzir, por exemplo, para um coletivo, ou ela uhum, pode ser muito pequena para produzir especialmente para a sua propriedade. Então, uhum. eu posso ter um biometano gerado para minha indústria, para minha propriedade, simplesmente com algumas liberações ambientais. A UX pretende ter essa usina? Pretendemos, nós estamos convidando. Agora temos outros projetos onde nós recebemos algumas eh, oportunidades, onde o setor público vem financiando agricultores. E alguns agricultores vêm buscando a UX para esse projeto, onde se une a geração de resíduos, o turismo e também o ensino, porque onde a gente tem uma usina modelo, a gente pode incentivar o conhecimento sobre esse tema. Então, a UX está atualmente em um projeto, envolvida num projeto na geração de biogás junto aos produtores. Formar profissionais capazes de lidar com essa tecnologia. Prof, para encerrar aqui a entrevista, claro, a gente está falando aqui do fórum, volto a dizer, né? Estão abertas as inscrições para quem quiser fazê-lo, é só entrar no site, né? Repito, é biogás.biometano.com.br, tem lá toda a informação. Acontece em Foz do Iguaçu, sei que a UX está sempre envolvida, é um dos organizadores, né? Como é que vai ser a participação de Caxias do Sul, da Universidade de Caxias, nessa atividade do dia 14, 15 e 16 de abril? Então, nós estamos lá com um stand, um espaço da UX, né, para poder aproximar a marca do setor. Nós temos também 3 palestras, né? A UX três palestras que vão definir, vai falar sobre as pesquisas da UX lá no setor. Nós temos também a entrega dos melhores do biogás. A UX também está participando da seleção de startups que estão envolvidas na apresentação do biogás, e também nós temos lá um espaço de negócios, né? Nós temos 68 empresas que estão apresentando os seus produtos e seus serviços lá no espaço de negócios, e a UX está lá como uma das organizadoras, junto com a Cibiogás e a Embrapa Suínos e Aves, mostrando suas pesquisas, as suas prestações de serviços, os seus profissionais, né? A formação de profissionais, a pós-graduação.
Enfim, muito temos que a UX tem muito para contribuir em relação a esse ecossistema. Prof, deixa eu perguntar, assim, já saindo um pouquinho do tema, mas falando sobre essa questão das costuras interprofissionais, obviamente é um evento que é fundamentado na relação de negócios, né? Fomento de negócios, incentivo, mostrar o que já está acontecendo, se inspirar. Mas, obviamente, como a universidade está envolvida e outros agentes de pesquisa, levar profissionais acadêmicos que estão cursando para olhar este mundo Uhum, novo, a gente está ajudando a construir um mundo novo, gente, um uhum. mundo que vai ser movido por energias renováveis. É isso aí. Então, quais os cursos que, assim, mais diretamente, sei que qualquer um poderia ir, mas mais diretamente, assim, que não deveriam perder oportunidades como essa de participar de uma feira, de um evento, de um fórum tão importante? Beverly, são muitos, como tu deve imaginar. Então, a gente, como é uma cadeia muito grande, a gente pode envolver pessoas da administração, que nós estávamos conversando agora há pouco, nós podemos envolver pessoas do direito, direito ambiental, nós podemos envolver toda a engenharia física e engenharia química, nós podemos envolver as instituições de materiais, né, que são gerados, nós podemos envolver energia elétrica, nós podemos envolver biólogos, podemos envolver farmacêuticos Inovação e tecnologia. que tem bastante inovação em Uhum, tecnologia e a própria biotecnologia, né? A uhum. agricultura e a veterinária também, porque estão lá para gerar resíduos, estão lá para resolver o problema da destinação dos resíduos, e a gente tem enxergado no interior do Rio Grande do Sul que algumas empresas estão já, as integradoras, oferecendo pequenos recursos por quilo de suíno para que a pessoa trate os seus resíduos, para contar isso na descarbonização. Então, são amplas as áreas de geração, de conexão, né, Uhum. dos diferentes cursos e as intersecções, né, que existem entre os diferentes cursos do meio ambiente e economia. Uma coisa bacana também é que a gente faz um convite, né, estendendo aqui. Eu sei que o pessoal é muito antenado, mas para nós, pessoas comuns, sociedade, entender que nestes espaços também, instituições financeiras, em especial essas que têm um olhar cooperativo, né, elas também podem estar a serviço, porque parte deste valor que fica lá no bolo final, ele precisa ser investido em alguma coisa, em uma área, né, e uma Uhum. boa área são as energias renováveis, com projetos, com incentivo fiscal ou com parcelamentos, financiamentos, que é importante, né, prof? Sim, inclusive a gente acredita que também é um dos objetivos dos bancos futuramente, porque eles tiveram a conexão com a energia fotovoltaica, né? E agora eles enxergam a geração de biogás como uma outra forma de financiamento. Então, a gente, quando sempre está publicamente discutindo o tema, a gente percebe a presença de alguns bancos que estão interessados em conhecer o sistema para oferecer financiamentos para os produtores. O que importa é que a gente não coloque o agricultor em risco. Nós precisamos oferecer elementos fortemente seguros para que o agricultor que não conheça a tecnologia venha conhecer para decidir sobre ela. Então, é uma responsabilidade também da universidade de fazer esse esclarecimento, essa educação pública sobre o tema. Prof, quero agradecer profundamente tua presença, né? Mais uma vez indicar para as pessoas que estejam ou na área ou interessando ampliar os seus negócios, querem dar uma olhadinha para as energias renováveis. É um momento muito bom para o Brasil, né? Crescer, para nós gaúchos crescermos também quando o assunto é possibilidades em energias renováveis, e o mundo está mostrando que não vai melhorar, só vai piorar. Então a gente precisa ser assertivo, né? Fica o convite para participar. Entre os empresários, pessoas do negócio, tem alguns perfis também indicados para a presença? Sim, justamente é esse empresário que tem essa iniciativa de buscar temas novos, justamente é um espaço garantido de produção de alguns insumos, né. E a nossa região já está com toda a vocação voltada para a geração de produtos. Então, é uma oportunidade de investimento que eu tenho certeza que é segura no sentido de crescimento do sistema.
Perfeito, fica a dica aí, mais uma vez, reforço o site para quem quiser fazer sua inscrição, buscar informações, é biogasebiomethano.com.br. Esse conteúdo aqui, entrevista especial com a professora Suelen Paes, envolvida, né, pela Universidade de Caxias do Sul, na organização e a presença também no 8º Fórum Sul Brasileiro de Biogás e Biometano, fica disponível já a partir de agora lá no site emtuarradio.com.br, no Facebook também, já está lá o vídeo, depois no youtube.com/Rede Tua Rádio. Prof, muito obrigada, viu? Fico muito feliz com a oportunidade de divulgar o tema, porque é um assunto que envolve uma grande quantidade de pessoas da população, tanto do setor público como do setor privado. Muito obrigada. Um abraço. A gente vai ficando por aqui nesta entrevista. O conteúdo também, já como eu disse, está disponível lá em vídeos no Facebook.